Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está chegando aqui mais uma vez no Data Risk Podcast. Hoje a gente está aqui com convidados bem especiais. A gente tem aqui o Carlos participa sempre com a gente aqui do podcast. E aqui junto com ele a gente tem o Diego, a gente vai apresentar um pouquinho mais para frente. E aqui o Sá, você já conhece, né? Nosso garoto jurerê. E acho que a ideia de hoje é a gente trazer um pouco de Data Science no mercado de investimentos. Então fica aí, acompanha com a gente, você que não conhece o canal. Não deixe de se inscrever, curtir, a gente tem bastante coisa aí para estar ajudando vocês nessa empreitada de Data Science. E a gente volta depois da vinheta. Bom dia pessoal, hoje estou aqui numa posição um pouco diferente de apresentador. Estamos aqui com dois ilustres convidados, gostaria de agradecê-los. Estamos aqui com o Diego Wesley, trabalhei com ele já há bastante tempo e já está mais de 10 anos aí trabalhando com análise de dados, Data Science. Hoje ele é gerente de Analytics no time de investimentos. E com o nosso querido amigo de Jurerê, Felipe Sassi, que toca todos os projetos aqui de investimento na Data Risk. Então, obrigado aí, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer o convite aí do time da Data Risk. Estou ansioso, acho que vai ser um papo bem legal. Também agradecer o convite e agradecer o Diego também pela presença. Boa, vamos que vamos. E pra gente começar aqui, né, como que vocês enxergam hoje o papel de Data Science no mercado de investimento, que é um mercado que está crescendo bastante no Brasil e acho que está vindo junto esse momento aí de análise de dados nesse mercado, né? Como que vocês estão enxergando isso hoje? Acho que assim, quando a gente fala de ciência de dados, para mim, ela é muito natural a qualquer área que precisa tomar uma decisão. Então eu sempre vejo assim de uma forma muito natural. Acho que a análise de dados está aí para otimizar decisões e o mercado de investimentos, por já ser muito quant, né, olhar para números e tudo mais, então assim, é um ambiente muito rico, né, para a gente encontrar problemas dos mais diversos em todo o ciclo de vida do dado, né, seja você conseguir estruturar um dado que está disperso pela internet, seja uma parte mais de modelagem avançada, seja você tentar levar isso mais perto de quem está tomando a decisão. Então, assim, é super amplo. Então, no mercado já muito olhando para números, o que assim, parte bom, mas também vai ter algum tipo de resistência, talvez, porque a gente vai ter já muita gente que já faz isso, né? Então, tem que também ter muita compreensão, né? Entender muito bem como que as decisões já são tomadas para poder fazer uma parceria boa, né, com quem já trabalha com a parte de investimentos e quem está chegando com essa disciplina talvez mais nova assim de ciência de dados, né? Então acho que assim tem tudo assim para dar certo mesmo, porque acho que o ambiente é favorável e tem muita oportunidade. Depois a gente vai falando aí com mais detalhe no que podem ser essas oportunidades. Boa. Eu concordo, acho que é um caminho natural para seguir nessa área, porque acredito que seja uma área muito rica em dados. Então eu vejo com naturalidade seguir para essa área de ciência de dados para fazer análises mais objetivas e otimizar a tomada de decisão. Mas eu também vejo isso que o Diego falou tem pessoas que fazem isso há muito tempo e talvez elas sejam um pouco mais clássicas ou não aceitem completamente ainda ir para uma tomada mais automatizada de decisão. Mas eu vejo que a longo prazo vai convergir para isso, porque é um bom jeito de lidar com toda a quantidade de dados que nós temos disponível. Conseguimos cruzar muita informação e ter muitos insights úteis utilizando ciência de dados no mercado financeiro, assim como nós temos em outras áreas. A gente acabou pulando um pouco, mas acho que entendeu um pouco, né? A gente está falando aqui, acho que o pessoal conheceu a gente dos outros episódios e aí conhece o Carlos, já conhece o Sassi, já conhece a mim. Mas assim, Diego, no teu dia a dia, assim, acho que você está na área já há um tempo, né? Então, se você quiser contar um pouquinho assim de como você chegou saiu ali da parte de dados, assim, vai. E querendo ou não, a gente está... Como você está há 10 anos, não tinha nem Data Science naquela época, né? Não tinha, acho que nem tinha... Não tinha o nome, né? Mas o trabalho existia. Não era tão legal quanto é hoje. Eu acho que tinha e não tinha, né? Então vou assim, né? Contar brevemente a minha história profissional, né? E a gente vai chegar nessa se tinha ou se não tinha, né? Então, eu comecei estagiário, né? No meu atual empregador, né? No Itaú Unibanco. E eu comecei a trabalhar preparando base de dados para economistas, né? E os economistas, eles faziam modelos, né? Então, assim, cara, eu entrei sem saber
programar tão bem, né? Porque na minha graduação em matemática eu tive noções de programação. O Diego é das 50 pessoas formadas em matemática pura nesse século, aqui na USP. Formados, né? Não, mas tem mais gente. Não sei se tão mais gente. É raro. Não mais de 100, acho, hein? Eu me formei em matemática pura, né? Mas eu vi que a vida acadêmica não era para mim, talvez inicialmente no aspecto financeiro, mas depois eu fui vendo que aplicar as coisas que eu tinha aprendido também eram legal, né? Então, aí eu entrei, né, lá no Itaú como estagiário e eu ficava preparando base de dados, né? E eu ficava olhando, né, o que os economistas faziam com os dados que eu preparava, né, que aí eram modelos, né, eram modelos econométricos, então que eram técnicas mais clássicas, né, que também exigiam bastante interpretação por parte deles, né, que é um jeito de modelar, eu acho extremamente válido, né, e talvez até um pouco diferente para quem entra em ciência de dados hoje, né, porque os economistas eles tentam quase que modelar o evento, né, pensando antes, né, quais são as variáveis importantes, né, então assim uma coisa um pouco mais, eles tentam identificar mais causalidade, tentam ver a causalidade e tudo mais. Eu achei aquilo super interessante, e quando eu fui ver o que eles estavam fazendo de fato, eram regressões lineares que eu tinha visto isso em matérias de probabilidade estatística, né, eu falei, cara, isso não está tão longe, tem uma aplicação, tem uma teoria interessante, e aí eu comecei a estudar ali junto com eles, né? Então, depois eu fui efetivado, comecei a fazer projetinhos de modelagem sob supervisão deles, comecei a gostar e fui vendo que era esse encontro, né, da teoria com a prática, com a programação, fui achando isso super interessante e comecei, aí que eu entrei na parte mais de modelagem mesmo, né? Aí depois disso, acho que tem alguns eventos assim na minha vida e na minha carreira, né? Na metade de 2013 eu fiz um mestrado acadêmico em estatística lá na USP. Como a gente era colega de trabalho, né? Eu acho que isso... Mas era interessante, né? Porque você conseguiu finalizar o mestrado trabalhando, né? E sempre ficava essa desconfiança, né? Será que dá pra fazer um mestrado... Será que o Carlos faz mestrado mesmo? Ele falou, se o Carlos consegue, eu também consigo. Não sei, mas você conseguiu e eu consegui, né? Então temos um ponto aí de dados para chegar na conclusão. Mas eu não sabia se era factível, né? Era factível. Aí com o Carlos e com outros colegas eu vi que era factível, eu persegui isso e consegui concluir o meu mestrado, né? E ao longo disso, dentro do banco também, aí também coisas que o Carlos já mexeu lá, né? Começou alguns termos lá, né? Falou, Big Data, o que é Big Data? Isso a gente estava em 2013, né? O que é Big Data e tudo mais. E aí começaram a surgir tecnologias lá no banco que eu vi que pareciam que estavam alinhadas com o futuro. E nessa época, o que é que você usava, assim? Você falou de modelos de econometria no final das contas, né? E aí, tipo, o que é que vocês estavam... Tinha as regressões, eu acredito que tem alguma coisa ali, tipo, talvez de série temporal, forecast, mas o que é que vocês usavam, assim, no dia a dia? Na época, né, como a gente estava querendo entender ali perfil, comportamento de clientes, né, então eram os modelos que até o pessoal falava que eram cross-section, né, então dentro de um instante de tempo, vários clientes, né, então ali eram usualmente regressões lineares mesmo, né, e com bastante... pensamento, né, em quais são as variáveis mais adequadas a serem consideradas. Modelos de série de tempo não surgia tanto lá, né, então a gente aplicava essas regressões, né, e usava Stata, que é um software... Eu já ouvi falar. Economista. Só ouvi falar. Então assim, né, usava Stata e onde os dados estavam guardados, o banco tem dados assim, né, tem vários tipos de tecnologias que guardam dados e tal, mas falando lá na parte de modelagem, usava Stata na época. Aí depois um pouco de R, né? Aí depois eu falei, mas o R é interessante isso, né? Também, né? E parece ter uma aplicação mais geral do que o Stata. Eu comecei a aprender o R e tudo mais. E... Quanto tempo você durou no R? Não, o R foi... o R, assim, eu vi da graduação pouquíssima coisa, e aí dessa época de 2012, 2013 que eu comecei a mexer no R, eu mexo até hoje, e para mim é um hobby em casa programar em R. Então assim, é uma linguagem que eu performo melhor, né?
Eles são contra, são viesados para Python. Python. Contra é uma palavra forte. Eles ainda estão começando, eles ainda não sabem que tem que usar o que convém. Eu acho que assim, né, o surgimento desses pacotes de análise de dados no Python é maravilhoso, assim, porque você de fato aproxima, né, o ambiente de produção com o ambiente de desenvolvimento de dados, né? Porque não é o desenvolvimento de um software. Porque, né, você programar a análise de dados é uma coisa muito incerta, muito complicada, né? Muito... Dependendo ali, você vai lá e estoura a sua memória, mas não foi por uma má prática de programação, foi por causa que você usou uma base muito grande. Então, o mundo de dados é um pouco diferente, né, do que um software tradicional. Então, eu vejo com extremos bons olhos ter o Python aí como alternativa, né? Sobretudo para ter facilidade de colocar os códigos em produção. Mas o que eu rendo mais enquanto programador é a R. Porque assim, não adianta você querer, na minha opinião, né? Como tudo do que eu vou falar daqui pra frente é minha opinião. Não adianta você falar, não, essa é a melhor linguagem. E você programar, entre aspas, devagar nela. Exato. Porque tem assim, tem a performance do código e tem a sua, entre aspas, performance programando aqui. Né? Então, é a mesma coisa. Puta, eu preciso otimizar esse código? Não, porque tá feio, porque eu tenho que colocar aqui, fazer uma função, fazer um, sei lá... Cara, você vai assim, o código tá rodando em 3 minutos. Se você gastar 2 horas, ele vai rodar em 1 minuto. Tem que ver se isso é válido ou não, né? Então, com R, eu consegui aprender e aplicar bastante coisa, né? Inclusive no mestrado, né? No mestrado, eu estudei... modelos de regressão bayesianos, utilizei R também, então isso que também é legal, as coisas acabaram misturando também, né, o pessoal com o profissional, por isso que hoje em dia eu gosto bastante de análise de dados, né? Então assim, lá em 2013 eu comecei a ter contato com Big Data, comecei a ter contato com Hadoop, MapReduce. Falei, cara, isso aqui, eu acho que o futuro deve estar mais por aqui do que no Stata. Acertou, né? Aí vocês vão perder o patrocínio do Estado, né? Mas acho que cada software com a sua aplicação, né? Mas quando a gente fala de um volume grande de dados, talvez ele não seja o mais adequado mesmo, né? Então, Hadoop, MapReduce... Aí eu comecei a mexer com isso já lá em 2014, né? Que se olhar hoje, assim, até... É quase um pioneiro, né? Eu tava no ensino médio, hein? Aí, ó. E eu tava... O Guilherme, pra quem não conhece, pessoal, um cientista que trabalha com a gente, ele tava jogando bola, ele tinha 12 anos de idade, 10 anos atrás, então... E aí eu comecei a ter contato com isso, depois eu comecei a ter contato com os algoritmos de machine learning, de uma forma ainda mais principiada mesmo, né? Não com esse... Hoje em dia, enfim, qualquer curso básico, qualquer vídeo, você começa a ver lá, né? Aprendizado supervisionado, não supervisionado, classificação, regressão. Já tem todo, né, essa estruturação. Na época era, tem o K-means. O K-means, né? Tem o Random Forest. Né? E aí ia pegando, ia montando o toolbox. Florestas aleatórias. As florestas aleatórias, né? Eu acho que isso é um erro muito comum, né? Às vezes o cara quer fazer ciência de dados, ele acha que quanto mais algoritmo ele aprender, melhor ele vai ser. Exato. E aí ele passa, sei lá, classificação tem 10 algoritmos, vou aprender todos. E testa todos, né? Exato, né? E, tipo... procurando aquele 0,1 na métrica. Eu acho que assim, né? Um toolbox de um cientista de dados... Para uma aplicação mais geral, para uma aplicação mais genérica, ele é relativamente compacto. Mas ele vai encontrar limitações, né? E aí que eu comecei até a perceber, até nesses idos aí que eu estava mexendo com machine learning e tal, que eu comecei a ver a diferença entre um cientista de dados e o que a gente tinha como um conceito de um estatístico mais clássico, né? Porque eu fico falando mais clássico porque a estatística hoje está muito mais aberta ao mundo de ciência de dados. Acho que tem cursos já, né, de graduação que já juntam as disciplinas. Mas na época, como é que um estatístico, né, ia conseguir modelar um texto, né? Ia modelar uma imagem? Acabava não sendo o escopo do estatístico. Talvez ser um escopo do linguista, né, que tinha aqueles modelos mais comportamentais que o matemático modelava, né? Isso. Que muito antigamente era assim que se fazia. Exatamente, né? Então o machine learning ele já traz esse maior poder
de computação, de generalização, e eu comecei também, eu falei, acho que o futuro também está por aí, né? Então fui me afastando de banco de dados mais clássicos, de modelagem mais clássicas, indo para esse mundo, né? E aí, desde que eu fui efetivado enquanto estagiário, por uns 5 anos eu trabalhei com modelagem de risco de crédito, né? Que é fazer no final do dia ratings, né? Para suportar a concessão de crédito. E o banco estava começando uma área de ciência de dados, né, para de fato quase que passar limpo essa carreira, né? Sim. Então, porque acho que o termo cientista de dados ele surgiu e começou a ser aplicado aleatoriamente, né? As pessoas falam, pô, mas cientista de dados é mexer com dados? Eu mexo com dados, eu sou o cientista, né? Então o banco começou a passar limpo essa carreira, eu fui um dos primeiros da carreira, e aí eu fui para a área de tecnologia fazer projetos de machine learning, né? Atendendo as diversas áreas de negócio. E aí eu fiz vários projetos ao longo do tempo, né? Fiquei 3 anos ali. E aí surgiu uma oportunidade na área de investimentos, né? Para liderar um time de analytics, né? E já no contexto de investimentos. Então, eu estou há quase 3 anos lá, nesse contexto de investimentos, né? Buscando fazer o melhor uso dos dados, a melhor decisão para atender os clientes cada vez melhor, né? Então, eu fui partindo assim de começar a tatear, ter um contato, entender que aquilo era para mim e agora estar num lugar em que eu possa aplicar isso de fato no dia a dia. Bacana. Eu guardei uma frase aqui já para deixar para vocês que não é recomendação de compra e venda, né? Sempre de deixar o disclaimer aí. Então, galera, a gente vai falar de mercado financeiro, eu acho que a gente vai entrar um pouco em ações, e acho que nessa parte um pouquinho mais para frente, mas a gente vai basicamente tocar um papo de como funciona, né? E nessa jornada, quando tu conheceu o Charles? No início, como estagiário? Eu conheci ele em 2012. 2012. Foi em 2012, né? Porque são coisas mais particulares ali, né? Mas eu estava em uma gerência que acabou juntando com a gerência que ele trabalhava. A gente se conheceu lá e, na verdade, a gente trabalhou 2 anos juntos. Acho que uns 2 anos. Foi pouco, assim, né? Dado o tempo que eu já tô lá, foi pouco. Brincadeira. Mas ele, como ele era um cara na época que já fazia uns Random Forest em 2012, também é bom assim. É bom para abrir a cabeça. Ali tinha dentro do time, né? Você tinha subtimes, né? E aí tinha um subtime mais de machine learning ali que era eu, acho que o Diego, o Gustavo. Eu tava começando, né? Então eu achava tudo legal, tava me encontrando ali, né? Mas com certeza essa parte sempre me atraiu mesmo. E aí eu acho que entra na pergunta que você começou a puxar, né, Thiago? No comecinho, tipo, nessa tua transição para chegar até mercado financeiro, você passou por parte de projetos, né? E aí tem que lidar com o cientista no dia a dia. E assim, qual era a área de... Tipo, como é que esses cientistas estavam ali dispostos nas áreas? O que eles estavam entregando quando a gente olha para um produto que é... Acho que a gente falou no outro de crédito bastante, né? Mas tipo, quando eu olho para o mercado financeiro, o que é que o cientista, qual a função do cientista ali? O que é que ele está se propondo a entregar, sabe? Acho que... Falando do mundo de investimentos, né? Porque se a gente falar do mundo financeiro, né? Pega um banco, até seja ele qual for, você vai ter oportunidades em diversas áreas, né? Vai ter em seguros, crédito, investimentos, cobrança, área de pessoas com people analytics. Então, assim, o mundo financeiro por si só já tem muitas oportunidades, né? Agora, falando da parte de investimentos, né? Vamos pensar o seguinte, né? Então, investimento ele a gente pode colocar ele como um produto, né? Que vai ser contratado pelo cliente. Então, assim, só esse meio, né, o meio campo entre o produto e o cliente tem muita coisa rolando, né? A própria, né, criação e gestão do produto, né, que é a gestão de recursos de terceiros, não é a parte que eu olho, né, que normalmente são feitos pelas assets, né? Tem a asset management que fazem os fundos de investimentos, por aí vai. Essa parte eu não olho, porque eu estou na camada da distribuição, né? Então, o que o distribuidor tem que ter? Tem que ter uma prateleira de produtos, né? Posto que tem uma prateleira de produtos, você precisa ter formas desses produtos chegarem aos clientes. Perfeito. Né? De maneira assertiva, né? Você não quer dar... E assim, né? Então, assim, tem a prateleira, tem uma forma. Que forma? Pô, você tem que ter um canal, né? Você tem que ter um aplicativo, você tem que ter um atendimento humano por um especialista de investimentos. E também tem uma parte de como que eu vou
recomendar esse produto para você, porque o mundo de investimentos não é tipo um e-commerce no qual você pergunta para mim, cara, o que eu devo investir? Não, compra tal coisa. A conversa não é assim, não pode ser assim, né? Até por regulação e autorregulação, não pode ser assim. E eu acho que também não tem que ser assim, né? Então, você me pergunta assim, Diego, quais são as 5 maiores ações para investir em 2022? Não posso. Risca essa pergunta aí. E assim, né? Eu tô dando bastante contexto, né? Então você fala assim, pô, no que eu devo investir? Eu falo, cara, qual que é o seu perfil de risco? Né? Então, assim, várias plataformas, né, tem um questionário, né? Um questionário que você preenche. Porque eu não consigo falar... Que é obrigatório também? Que é obrigatório. É obrigatório não para você aplicar, mas é obrigatório caso você queira ouvir uma recomendação daquela casa. Né? Porque como que ela vai te recomendar uma coisa sem saber se você... Imagina que você é super conservador, né? E você recebe a recomendação de algo que talvez seja para um perfil mais agressivo. Aí você fala, pô, qual que é o problema? O problema é assim, a gente sempre quer maximizar o retorno. Mas o retorno anda junto com o risco, né? Então, assim, por isso que tem que ter essa análise, né? Para você saber se essa relação risco e retorno compensa para você e se você está disposto a correr o risco. Então, assim, todo esse ambiente, né? Você vai ter oportunidades de análise de dados, né? Então, você entender como é que está a sua prateleira de produtos, entender tendências de mercado, às vezes olhar para dados abertos e ver como é que o mercado está se movimentando para entender o quanto que sua prateleira é competitiva ou não, né? Toda essa parte de interface com os clientes, seja de um canal mais digital, seja no canal mais humano, seja em disparos de comunicação, né? Pô, será que eu estou dando a melhor solução para cada perfil de cliente? E essa própria parte, né, que a gente chama de assessoria, de recomendação, né, que pode ser muito quantitativa, né, porque na teoria você fala assim, eu quero maximizar o retorno e minimizar o risco. Sim. Melhor dos cenários, certo? E eu tenho o quê? Várias centenas de produtos disponíveis. E aí entra num problema por exemplo, de otimização. Sim. Que já é resolvido de uma forma tradicional, né, por pessoas que entendem bastante o mercado financeiro, mas uma pessoa que manja de ciência de dados e dê uma flertada com otimização também consegue colaborar bastante. Então, assim, para cada uma dessas áreas que eu fui delineando aqui, você também vai ter formas de atuação, né, com análise de dados. Eu vou até botar uma pergunta que a gente nem tinha mapeado muito, mas me veio aqui, né? A gente estava ali fora discutindo como o Nubank mudou o mercado digital, assim, quando a gente fala de cartão, de crédito, para dar acesso às pessoas, né? Querendo ou não, hoje todo mundo tem muito mais acesso ao celular, ao Pix, várias coisas que chegaram, né? E aí quando a gente olha o mercado financeiro de investimentos em si, você vê que teve um boom também de corretoras em si, né? Acho que abriu-se várias corretoras e querendo ou não aumenta a quantidade de produtos. Aí eu acho que tem um desafio ainda maior, né? Tipo, quais corretoras funcionam melhor? Acho que a gente está falando aqui num contexto bem macro de bancos, mas acho que cada banco foi meio que pegando uma corretora para si, né? Acho que a XP é o maior exemplo disso. Que tem ali várias, tem a Rico, tem a Clear, tem várias coisas que ela acabou agregando e assim, fica uma coisa muito mais difícil, né? Agora você tem, sei lá, 2 corretoras para o mesmo banco que tem uma canibalização de clientes, talvez, né? Tem várias coisas desse tipo também, né? E acho que o número de opções de produtos também aumentou bastante. Com certeza. O que é bom, mas sempre traz uma complexidade a mais ali na hora da decisão. Eu acho que assim, né, a competição, né, e essa efervescência de diversos concorrentes, corretoras, produtos, ela vai ser benéfica para o cliente, né, porque ele vai ter cada vez mais opções, né, mas também pode gerar uma complexidade, né, para o cliente se encontrar, né, e aí acho que cada empresa está encontrando, né, o seu caminho para se manter competitivo, né, e acho que os diferenciais aí vão acabar sendo mais na experiência do que nos produtos em si, né, porque os produtos eles começam a ficar já um pouco parecidos, tudo mais. É claro que não dá para generalizar, né, porque senão a gente vai tirar a competência de algumas assets, a gente vai tirar a competência de empresas que cuidam de montar uma boa prateleira de produtos, mas a experiência vai ser muito importante também,
né? E quando a gente fala de uma otimização de uma experiência, a gente vai passar por conhecer os clientes, entender, né, analisá-los de uma forma quantitativa para atender eles super bem. Então, nesse aspecto aí, né, de se manter competitivo e gerar inovação e gerar personalização, é um prato cheio para análise de dados. Com certeza. Na prática vai ser produtos financeiros parecidos, mas o que vai diferenciar é a jornada do teu cliente dentro do teu ecossistema, da tua corretora, por exemplo. É por aí mesmo, com certeza, né? Mas assim, sem subestimar também que pode ter produtos diferentes, podem ter fundos diferentes, mas eu acho que não dá para você não ter uma boa experiência. Acho que a gente pode colocar dessa forma. Eu acho que 2 anos atrás eu ainda lembro da gente ter que pagar para fazer uma transação, né, de compra ou venda. Você fazia a transação e tinha uma corretagem em cima. E eu acho que com a quantidade, as taxas de corretagem foram sendo eliminadas. A mesma coisa que aconteceu no cartão, né? Não tem mais anuidade, você não tem que pagar mais nada. Então acho que quando a gente olha para o cliente tem essa parte que a experiência melhora também, né? Que vai ter um custo menor e a gente começa a pensar mais em produto, que a gente não está querendo monetizar. E democratiza mais o acesso também, né, da pessoa. Hoje o Brasil é um mercado que tem pouca gente ainda dentro do mercado financeiro, e ter essa facilidade de sem taxas, aplicativos personalizados, democratiza o acesso de todo mundo ao mercado de investimentos. É uma coisa bem importante. Eu acho que esse é um ponto bom, né, também, porque eu acho que quando a gente vê a população brasileira, a gente falou de crédito, crédito, quem é que tem acesso a crédito hoje? Crédito limpo, né? Tipo aquele crédito mais justo. É basicamente quem tem ratings bons, que é um cara que tem mais salário, que é um cara que tem uma vida financeira mais organizada, né? E aí quando você olha pro o outro lado ali dos ratings, né, os piores, são caras que ainda não têm acesso a esse tipo de coisa, e provavelmente esse cara também não tem acesso a um produto financeiro. Porque esse cara às vezes não é nem bancarizado, várias coisas do tipo, né? E acho que eu vejo isso como um desafio, né? Tipo, como é que você começa a trazer mais caras que não tem acesso ao produto, o cara não conhece, o cara nunca viu, o cara nem sabe que com R$100 ele consegue fazer um investimento hoje, né? E aí ele, tá muito distante para mim, aí você tem que ter uma etapa de educação e até trazer esse cara para mais perto, né? Acho que é um ponto aí bacana também. Puxando a parte de investimentos, né? Esse ciclo super completo mesmo, né? E dentro de um banco, enfim, de uma instituição financeira que tenha todo esse olhar, né? Por meio dos dados, você vai conseguir encontrar qualquer momento também de cada cliente, né? Não adianta eu falar de investimentos com você se você não está num momento que você consiga... Sou estudante bolsista ganhando R$400 por mês, né? Então assim, aí pode ser que você consiga investir, né? Pode ser que você consiga guardar, sei lá, 20, 30, 50, R$100, mas pode ser que não, né? Então, a instituição financeira pode ter esse olhar e também pode tentar guiar o cliente, né, por essa jornada, desde que seja do interesse do cliente também, né? Sim. Com certeza. E uma pergunta aqui, como que vocês enxergam hoje, quando vocês comparam, assim, uma recomendação feita por uma inteligência artificial, por algoritmos de machine learning, etc., versus uma recomendação ainda daquele assessor de investimentos? Como que vocês enxergam isso, assim, se tem alguma comparação já feita, algum estudo sobre isso? E muito, assim, eu estou perguntando muito na visão estatística, né, de performance mesmo, o que funciona melhor na média, claro, mas o versus também a percepção dos clientes. Os clientes, quando eles recebem uma recomendação de uma IA ali, de um algoritmo, eles entendem aquilo ou eles preferem ouvir uma recomendação de um assessor? Eu acho que assim, né, uma recomendação, né, recomendação boa é aquela que o cliente confia, certo? Então acho que esse é um grande ponto, né? Porque não adianta você ter a melhor combinação de risco, retorno otimizada com o peso de cada produto, né? Quanto que você põe em cada um, se o cliente olhar para aquilo e falar: não entendi, não gostei. O melhor produto é o que o cliente usa, né? Então assim, tem essa zona cinza, né, que por um lado o algoritmo ele vai conseguir fazer uma otimização talvez mais completa, né, olhando mais cenários pelo próprio poder computacional, mas um especialista de investimentos que vai colocar o cliente em contato com essa recomendação, ele vai conseguir entender melhor o momento do cliente,
né? Pergunta, putz, como é que tá tudo bem? Não, puta, acabei de entrar numa reforma e aquilo, como é que você vai assim... Vou ter que retirar o que eu tenho aqui agora para pagar e aí você reforma. chega numa conversa, descobre que não é aquilo, mas também peraí, então acho que assim, eu vejo como uma dupla, tá? Uma dupla que o algoritmo, talvez assim, podemos falar de uma forma mais fria, ele vai conseguir, né, otimizar na medida do possível no que ele conseguir entender também o momento do cliente. É super importante, né? Tanto que a gente falou da questão do questionário, que precisa ser respondido, mas o atendimento humano vai conseguir eventualmente adaptar, né? Porque o que é ótimo para você, né? É o que o algoritmo falou, é o que você sabe o que é ótimo para você, então acho que tem uma forma ali de entregar, conversar, tudo mais, que é uma união, né? A união ali do algoritmo com o humano. Então acho que assim, anda em conjunto, mas, por exemplo, num canal mais digital e tudo mais, o cliente vai ter uma recomendação ali para ele disponível. Aí, mas ele, pode ser que ele, putz, entendi, gostei, é isso mesmo, ou pode ser que ele tenha dúvida. Eu ia até dar um caso que lá em casa eu sou o analista de investimento da minha namorada. Então ela falou assim, eu botei 5 mil reais no investimento que você falou que era bom, tá dando 4 mil agora aqui. Entendeu? O que é que aconteceu, né? Então imagina só, eu não tenho nada a ver, eu tô auxiliando, não tenho um vínculo, né, da instituição. Então eu imagino que quando o cliente ele não se sente satisfeito com o produto, o primeiro passo que ele vai dizer, por que não aumentou o que o cara me falou? Eu acho que em termos de comparação crua de métrica humano versus máquina, tu talvez tenha uma tendência da máquina ganhar mais, devido à capacidade de lidar com muitos cenários, uma análise multivariada. Enfim, poder computacional muito maior que o do humano, mas eu acho que na prática a aceitação do público é melhor com o humano falando e dando as informações, porque consegue fazer esse tipo de pergunta, por que isso aconteceu? Então, no fim das contas, o ideal é juntar os dois. O software ou machine learning sendo um software de auxílio à tomada de decisão de um humano que vai entregar para o teu cliente final. Provavelmente é muito mais fácil dele aceitar e de tu conseguir explicar por que teu investimento não deu 6 mil e sim deu 4 mil. Acho que tem muita parte da aceitação. E sem falar o seguinte, tá? Tem que ver o perfil dela, tá? De repente ela tem um perfil conservador. Tu fez o questionário? Não fiz questionário. Ele investe em poupança e ele falou, compra os Bitcoin aí. Tanto que assim, né? Falando até mais sério, né? Para você fazer uma recomendação de investimentos, tem certificações que precisam ser tiradas. Né? Isso é uma coisa muito legal, assim, né? Porque ela vai ser obrigatória para quem está trabalhando com recomendações e entregando recomendações. Então, tem várias certificações da Ambima, né? CPA 10, CPA 20, CEA. Tem até aquela certificação internacional, CFA, que aí é própria para quem, né, pode recomendar, né? Mas elas também, até fazendo um link aqui meio aleatório, são certificações que tem todo... assim, né? Tem a teoria e tem uma provinha. Então, para quem estiver entrando no mundo de investimentos, né, sem saber muito por onde começar, para conhecer de uma forma mais estruturada os produtos, tudo aquilo, também pode ser uma coisa interessante. Né? Não é obrigatório, né? Sim, só é obrigatório para quem trabalha com recomendação. Mas, por exemplo, assim, pode até ser desconhecimento meu, mas eu não conheço tipo certificações para o mundo de crédito. Não tem. Né? Então, às vezes a gente tem que, quando a gente está numa empresa, tem que aprender muito no dia a dia, né? Então você vai falar, putz, mas como é que funciona? Aí pergunta para um, pergunta para o outro, perguntava para o Carlos, aí a gente vai aprendendo como é que funciona o crédito, a modelagem. Então, o mundo de investimentos ele é legal também porque, como ele tem toda essa estrutura, ela também pode ser aproveitada para quem está trabalhando. Com certeza. Na prática, quando um banco vai dar uma recomendação, por exemplo, automatizei minha recomendação. Na prática, vai ter que ter um analista certificado para validar isso e poder ir para o cliente final, né? As recomendações elas são feitas por um time que tem essa certificação. Porque ficaria como se fosse a responsabilidade deles, né? Tipo, farmacêutico responsável, analista responsável. Não fica como se fosse. Responsabilidade, né? E são grandes responsabilidades, Com certeza. Como que é a maturidade do cliente? Porque tem clientes de diferentes maturidades. Tem aquele cliente que entende muito o mercado de investimento, tem um cliente que não entende tanto e vai reagir diferente a diferentes outcomes ali. Alguns clientes vão entender melhor ali a relação risco-retorno. Como que saber isso de cada cliente é levado em consideração na recomendação? Assim, você pode...
usar para montar a recomendação ou para entregar a recomendação, né? Assim, por meio dos dados... Os dois, né? Os dois, né? Por meio dos dados você consegue tentar inferir um pouco dessa... que você falou, maturidade, né? Olhar um pouco do que o cliente já operou, o que ele não operou, a própria resposta do questionário que a gente tanto falou, né? Porque às vezes o cliente ele fala, bom, eu sou agressivo. Eu sou agressivo, né? Eu tenho o perfil mais agressivo porque eu estou mirando aqui em retorno. Mas, bom, então para você mirar esse retorno tem esse pacote de produtos aqui para você e tudo mais. O cliente de repente pode assustar, né? Sei lá, acabou de sair da poupança. Aí o cara entra no multimercados, um de câmbio, nossa senhora. Então acho que assim, uma coisa é você ter a recomendação no papel ou na tela. Outra coisa é ela ser efetivada pelo cliente. Então assim, tem um caminho longo aqui que pode falar de qual que é a melhor ordem, como que eu vou chegando perto disso que eu acho que é para mim, que acho que pode ser levado em conta para tentar suavizar um pouco, né? Porque assim, eu acho que o cenário que você deve estar falando o cliente ele está iniciando nesse mundo, seja o motivo que for, e tem que correr atrás, né? Exato. Então, tornar isso mais suave, eu acho que é parte dessa entrega, né, e da execução, e por meio dos dados você já consegue, né, tentar olhar um pouco, né, tentar inferir qual que é esse tipo de cliente para ajudar, né, quem for atender e tudo mais. O interessante desses modelos aí é que eles são bem, eu diria, diferentes, né? Porque imagina, você tem um modelo para o público de 18 a 25, então você espera que esse público é um cara que está iniciando a jornada financeira dele, está trabalhando, está começando a construir o patrimônio. Quando ele está no 25, ele já está ganhando uma granazinha um pouco melhor e ele está mudando de perfil, né? Porque antes o cara tava ali, vou ficar aqui botando uma coisa que tem uma liquidez mais alta para mim precisar resgatar, porque vai, sei lá, acontecer alguma coisa, eu tenho que ter uma grana, mas depois o patrimônio ele vai crescendo, então eu vou começar agora a botar em um produto um fundo de investimento, vou colocar aqui no fundo de ações, vou diversificar o meu patrimônio, e aí quando esse cara vai chegando tipo no Thiago, o cara tá pensando em corretora de fora, né? Vamos começar a fazer um negócio. O Thiago é investidor anjo de empresas, no caso. Então, assim, acho que vai mudando muito o perfil do cara, né? Acho que tem esse ponto também, né? Tipo, ao passar do tempo, o modelo que explicava pro cara de 18 anos que ele tinha para fazer, quando ele tá com 25 não é mais o mesmo modelo, né? Muda tudo, né? E o pior, ou melhor, ou tanto faz ser pior ou melhor, mas é a característica, é que do jeito que você contou faz sentido, né? Só que a vida das pessoas, né? Podemos falar da vida financeira, é mais uma árvore, né? Que pode ter ramificações, né? Então não é essa questão linear que você falou. Quando chega nos 30 o cara arranja um filho, aí o patrimônio cai, aí o cara pode ter um filho, aí vai lá e tem alguma eventualidade na família, aí vai lá e contrata um crédito imobiliário, reforma casa. Aí ele fala, vou descapitalizar agora, mas não vou porque minha taxa do financiamento ficou melhor do que... Exato, né? Então é super complexo, assim, né? Por isso que o que a gente tenta, né? O que a gente ou qualquer pessoa pode tentar para tentar sintetizar um pouco do cliente, do momento, utilizar a técnica de aprendizado não supervisionado, né? Então, clusterizações nesse sentido são bem importantes, porque você está tentando entender o cliente e o momento, né? É um trabalho meio que de CRM, digamos assim, né? Porque quando você pega toda essa trajetória que você falou para o mercado financeiro, cara, vão ter N produtos, N coisas que fazem sentido ou não. Sim. Né? A gente está falando aqui de uma espinha dorsal de investimentos, que é o tema daqui, mas vai ter um crédito imobiliário, vai ter um crédito de veículos, vai ter eventualmente um seguro de vida. Esses créditos também eles são concedidos usando esses dados de investimento, né? E eu acho uma coisa... As coisas se interligam também. Se as coisas não forem interligadas, a gente não está vendo o cliente, né? Então... Uma coisa que você falou que, tipo, o cara... Imagina um cara que tem um crédito já, uma linha de crédito, né? Para ele conseguir a segunda é muito mais fácil. Então o cara, sei lá, o cara é correntista do banco e tem uma grana já ali em algum investimento. Para ele conseguir o crédito imobiliário, a taxa dele é menor do que o cara que não tem, né? Porque, tipo, o risco dele também é menor.
né? Então olha só como você personaliza essa parte também do cliente, né? Muito interessante. Porque o risco, né, cara, o risco é uma coisa que a gente vai tentando inferir, vai tentando entender, né? Então, o quanto mais a pessoa foi conseguindo cumprir, né, ali com os pagamentos e tudo mais você consegue ver o risco, porque o risco ele é completamente incerto, né? Com certeza. E o banco tem que ter totalmente o risco sob controle. O banco, a gente tá falando bastante de investimentos, né? Mas o banco, assim, o banco tem que ter as duas pontas para as coisas darem certo, sim, né? É a parte de investimentos, né? Para conseguir captar os recursos para poder alimentar a parte de crédito, sim, né? Então, assim, essa gestão desse fluxo, né, é vital para um banco, né? E o banco, assim, ele precisa correr riscos, né? Assim, a relação risco-retorno vale para todo mundo, tá? Sim. É para o banco, é para tua carteira, e o banco tem produto. que funcionar bem para a sociedade em si, né? Um banco não ter tudo isso funcionando bem pode gerar um impacto muito grande na sociedade. Cara, porque eu acho que assim, né, é uma coisa até simples, né? Então você fala assim, eu tenho um objetivo, né? Só que esse objetivo exige uma quantidade de capital que eu não tenho agora, mas eu vou ter daqui a 50 anos. Eu tenho a oportunidade de antecipar essa experiência que viria daqui a sei lá quantos anos para agora, né? Então, eu acho que tem uma parte muito importante assim, né, do crédito, de conseguir antecipar as oportunidades, né, as coisas que a gente quer viver lá na frente, e da parte de investimentos para tentar você também conseguir atingir outros objetivos de forma mais rápida, né? Que pode ser fazer uma viagem, até você quer um carro, mas você não quer antecipar, né? Então você vai juntar dinheiro, mas você pode botar o dinheiro para render. Né? Eu só quero ganhar na inflação. Ou eu só quero ganhar dinheiro. Exato. Pode ser também, não tem problema. Ultimamente eu fiz um financiamento, eu financiei um MacBook, deu acho que umas 10 parcelas de R$1.500, então, pra você ver, né, tipo, eu poderia ter um MacBook daqui a 10 anos, que era o que eu tava esperando, mas eu Ou o Charles podia dar pra gente, né? Estamos providenciando. E eu acho que a gente, pra trazer um pouco o que você tá fazendo no dia a dia também, né, Sasha? Acho que você agora trazendo bastante coisa do mercado financeiro, você tá também mexendo, mas se você quiser também falar um pouquinho pra gente, como é que funciona, acho que não as recomendações em si, mas a gente acabou falando já de produto em si, mas o produto, né? Tipo, quando você olha ali para, sei lá, ações, como é que você recomenda uma carteira, um produto para o perfil, assim, quando a gente olha para o lado de modelagem, o que é que a gente considera ali para ter uma coisa bem assertiva para o cliente? Né? E até já complementando a pergunta do Manu, o que vocês estão vendo de uso de técnicas diferentes, até NLP, de usar dados não estruturados, como que vocês estão vendo tudo isso, assim, para... Eu falando um pouco de quem está começando agora nessa área, a Data Risk está começando e eu estou auxiliando, eu acho que nós estamos indo muito na parte de... Nós somos muito bons em modelagem, nós estamos aprendendo agora a modelagem aplicada ao mercado financeiro. Então nós estamos tentando... Mercado de investimento. Mercado de investimento, perfeito. Nós estamos tentando basicamente aplicar todo o nosso arcabouço de tecnologias de conhecimento para tentar pegar um problema do mercado financeiro, o mercado de investimento, que é a alocação de ativos, e resolver com as técnicas que nós conhecemos. Então hoje nós estamos basicamente testando formas de forecast, como fazer a precificação do retorno de determinado ativo, como montar uma carteira, por exemplo, maximizando retorno e minimizando risco, no caso maximizando o índice Sharpe, se não me engano é o termo correto. Nós estamos indo muito nessa linha, nós estamos engatinhando ainda para entender do nível que o Diego entende, mas nós entendemos a ciência de dados, então nós estamos tentando pegar coisas que nós aprendemos com o mercado de crédito, por exemplo, e utilizar na parte de, ok, eu quero prever o retorno dessa ação. Será que prever o retorno direto é o melhor jeito? Será que prever o preço é o melhor jeito? O que eu faço para conseguir encontrar uma carteira aderente para o meu cliente e que não ofereça risco e que eu consiga rentabilizar a longo prazo, ou pelo menos ganhe de um índice como o Ibovespa? Eu queria até jogar uma sequência também, porque quando você está falando de retorno, acho que é a métrica que o cliente vê, né? Essa carteira deu 12% em um ano, essa 2%, tá? Risco baixo, médio, mas eu acho que antes do risco em si, do retorno, a gente olha, por exemplo, para, sei lá, se aquela ação é uma ação que o índice fundamentalista dela é bom, sei lá, o balanço trimestral é muito bom. Se ela tem liquidez, bom. por exemplo. Exato. Uma das coisas que nós estamos cuidando vamos recomendar coisas com liquidez.
Porque não adianta nada recomendar, esse ativo é muito bom e o cara vai tentar vender ele e ninguém compra. Então nós estamos cuidando disso. Nós estamos indo para uma linha de, ok, vamos analisar, por exemplo, o balanço das empresas para ver se elas estão saudáveis. E depois nós vamos, dentro das empresas que nós estamos considerando saudáveis, vamos fazer um forecast e tentar montar uma carteira. Nós estamos tentando ir nessa linha aí. E nós estamos também tentando fazer coisas mais para longo prazo. 3, 6 meses. Ter carteiras com essa rotatividade. Então é isso que nós estamos hoje tentando fazer. Muito aplicando técnicas que nós já aprendemos. Ter previsão de demanda, previsão de séries temporais e modelos de classificação. E sobre a pergunta dos dados, hoje nós trabalhamos basicamente com dados de, como eu falei, balanços. Nós temos alguns dados referentes a indicadores fundamentalistas das empresas que estão muito relacionados ao balanço e basicamente, que é a espinha dorsal das análises, de muitas análises que nós fizemos, nós temos as cotações ao longo do tempo. Então esse é o nosso pilar. Hoje ainda nós não estamos trabalhando com dados não estruturados. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, pelo menos falo muito, é análise de sentimento em notícias e tentar correlacionar isso com o preço. É meio que eu não vou mirar direto na previsão do preço, vou mirar aqui para entender como o mercado está em relação àquilo e aí eu faço a correlação daquele sentimento do mercado com o preço. Eu vejo que tem pesquisas nessa área, mas nós ainda não estamos tentando fazer isso, nós estamos um passinho atrás. E até uma curiosidade que eu tenho, eu vejo muito, alguns papers que eu estou lendo, eu vejo muita aplicabilidade de Deep Learning nessa área de investimentos. É uma coisa que tu vivencia nos teus projetos ou você também utiliza mais modelos clássicos, por exemplo, modelos de boosting, árvores de decisão? O Deep Learning, né, assim, via de regra, ele vai estar relacionado com o dado, né, que você precisa entender e modelar, né? O legal, Diego, é que o SAS já fala que os modelos de boosting em árvores são modelos clássicos. Os clássicos pra gente são outras coisas, né? É rigorosa logística, né? Eu sou Estamos ficando velhos. A gente tá falando muito de clássico, né? Então vamos falar assim, a maioria dos dados assim, que a gente encontra, eles são dados estruturados, né? Sim. Então, assim, a maioria são estruturados quando a gente fala de dados de perfil de cliente, dados de movimentação dos clientes e por aí vai. É popular tabelona, é só uma tabela. Tabela, né? Por exemplo, você está falando bastante dos produtos, aí eu falo mais dos clientes. Né? Tem essas tabelas, aí tem dados semi-estruturados que vão estar relacionados com, por exemplo, dados de navegação, dados de interação de clientes com as APIs. Né? Aí você já parte ali para um NoSQL, alguma coisa. E quando a gente fala de dados não estruturados, é quando a gente quer, por exemplo, aprofundar, né? Então a gente pode, né, em áreas, em seções do aplicativo, o cliente pode deixar algum tipo de comentário, né? Por exemplo, né? Como é que foi sua experiência aqui? Você gostou ou não? Né? O cliente pode deixar um texto, um relato, né? Você fala, legal, o cliente deixou um relato, né? Então, a gente tem uma coisa extremamente rica aqui. O cliente, ele gastou um tempo da vida dele para falar gostei ou não gostei. Isso é valiosíssimo. Com certeza. Só que agora você imagina se forem milhões de clientes fazendo isso, né? Então a gente precisa ter uma abordagem um pouco mais computacional, né, para conseguir entender o que está rolando ali, né? Por exemplo, análise de redes sociais, né? Não dá para as pessoas ficarem lendo post a post, né? Então a oportunidade que a gente, por exemplo, pode encontrar para aplicar Deep Learning nesse contexto é no contexto de entender um pouco o sentimento, o que o cliente está falando, né? Porque os modelos de Deep Learning, eles vão ser, sei lá, para começar, né? Ou uma aplicação direta de algum modelo já pré-treinado, ou algum transfer learning ajustando só a ponta ali, né? Aproveitando o feature engineering, mas é um ambiente que dá para você usar, né? Porque aí, assim, num ambiente de um banco, podem ter outras aplicações com texto, imagem e vídeo. Sim. Mas no mundo de investimentos, assim, é um pouco mais essa... Esse é um exemplo, né? Entender o que o cliente está relatando, por exemplo, nos canais. Legal. A gente está chegando aqui nos finais aqui, no nosso tempo. Eu tenho uma última pergunta, assim, o que vocês recomendariam para alguém que está ouvindo a gente, que está começando agora na área de ciência de dados e tem bastante interesse também na área de investimentos? O que vocês recomendariam para um cientista que quer entrar nessa área de investimento?
em geral, vocês fazem uma recomendação não de investimento, mas de carreira para essa pessoa? Essa dá pra fazer, né? Essa dá pra fazer, né? Acho que se a pessoa já é cientista, acho que já é um passo interessante. Né? Eu falo isso porque tanto eu quanto o Carlos aqui, a gente aprendeu as coisas... É claro que a gente fez ali uma graduação que falava de análise de dados, mas acho que hoje em dia você pode testar muito das suas intenções com todo esse conteúdo que tem online, pago ou de graça, né? Com certeza. Então acho que esse é um bom começo assim, né, para entender o quanto que você gosta do assunto, tentando, né, olhar para todo esse conteúdo e vendo se você se identifica com ele. Para o mundo de investimentos, como eu já falei, né, se não souber por onde começar, também tem cursos e certificações particulares ao mundo de investimentos que podem ser bastante importantes para você entender aquele contexto, né? Fazer a aplicação. Agora, se você fala assim, não, eu quero um curso de ciência de dados para investimentos. É capaz de já ter hoje. É capaz de ter hoje. Eu não conheço nenhum porque eu acabei entrando antes, assim, mas é capaz de ter hoje. Mas eu acho que assim, se você tiver, né, uma formação sólida em ciência de dados, se você conhecer as coisas que já existem em investimentos, você também vai ser capaz de aproximar esses mundos, né? Eu posso dizer que eu tenho vamos dizer, um pouco dessas duas, mas eu diria que a carteira não está tão bem esses dias, então... Eu acho que pro cientista entender essa parte de investimentos pode ser algo muito natural, porque é muito focado em dados. Então, quando tu começa a estudar, por exemplo, indicadores fundamentalistas que tu falou, tu vai ver que aquilo são equações simples, com base nos dados que definem os ativos. Então, é um caminho natural, se você tiver uma base... Caminho natural, no caso, se você tiver uma base sólida em ciência de dados, não é tão árduo você conseguir ir para a parte de investimentos e entender e aplicar nisso. Sim, acho que uma coisa que eu não sei o quão maduro está nas empresas hoje é elas começarem a usar esses próprios indicadores que ela tem, sei lá, 10 anos, para prever, por exemplo, um trimestre. Porque assim, muda muito, né? Tipo, tem um mercado ali influenciando compra e venda e tudo mais, mas... Tem uma pandemia no meio. Tem uma pandemia, várias coisas que são... Os teus modelos preveem uma guerra? Como eu falei, eu tô na parte dos clientes. Mas para você ver, né? Então muda bastante essa dinâmica, né? Então... Mas isso é uma coisa interessante, tá? Falando um pouco de recomendação, né? Quando deu a pandemia, né? Não sei se vocês lembram, mas 2019 tava um ano super bom para a bolsa, tudo subindo. Crescendo, 120 mil pontos. 2020 começou, né, um pouco mais devagar, mas quando deu a pandemia, né, clientes que estavam posicionados em renda variável sentiram um baque. Com certeza. Mas aqueles que falaram, eu não quero perder mais, saiu da renda variável e foi para a renda fixa, sofreu ainda mais. Abraçou a perda. Não sofreu mais. Abraçou, ficou naquele nível baixo. Isso. Agora, quem buscou ali uma recomendação, conversou com o especialista e tudo mais, e eventualmente segurou aquela posição, é capaz de ter recuperado tudo. Sim. Então, quem ficou provavelmente naquela época eram pessoas que tinham mais maturidade, conseguiam lidar melhor com o risco e tinham mais maturidade no investimento de saber que, tô passando por um momento ruim, provavelmente vai voltar, foram bem assessorados, e quem saiu já foi alguém que provavelmente entrou mais a bolsa está subindo, vou entrar, está caindo, vou sair. Então, abraçou a perda. O cara saiu da perda da renda variável, entrou na Selic a 2%, passou um ano a 2% até chegar agora, tudo bem que voltou agora a 12%, né? É até bom já ficar aqui de boa na Selic um tempinho, mas pra você ver, né, o cara... Eu acho que é isso que falta, eu acho que mais do que falar de data science, de dados e tudo mais, é o quanto essa pessoa tem que estar ali entendendo a jornada dela mesmo, né? Acho que... No final das contas é o usuário final, tipo... Não adianta tu ter todo o ecossistema extremamente tecnológico e avançado se o teu usuário final não está compreendendo, não está usando. No final é isso, é um produto focado para o usuário. Se o usuário usa, sucesso, não usa, não adianta nada. É o famoso caneca na cabeça, né? Exato. Que o cara não sabe nem para que serve. Abrir uma caneca, o cara toma um café e o cara tá colocando aqui. Exato. Então, tipo assim, eu acho que essa parte do usuário ela é muito importante, né? Acho que o que o mercado faz hoje é tentar entender. Acho que a gente passou uma fase muito difícil, né? Que era o mercado quer empurrar alguma coisa para o cliente. Acho que quando a gente olha para trás, você vê lá título de capitalização, você vê investimentos que eram sugeridos, até mesmo os próprios bancos recomendavam os seus produtos para os clientes. Ele não queria perder aquela vantagem competitiva, então vou recomendar o meu fundo,
recomendar o meu CDB, então olha aqui e tal. E hoje a gente está no mercado que se você não consegue atrair o seu cliente, outro vai atrair. Então a competição ajuda bastante nessa pegada. Né? Acho que, e é isso, assim, então você tem que tentar, né? Tenta entender, né, qual que é o banco, a corretora que você está usando, o que ela está te oferecendo, por que ela está te oferecendo, qual o incentivo que ela está te oferecendo. É claro que sempre tem esses casos anedóticos aí do título de capitalização e tudo mais, que não é investimento, tá? Não é investimento, por mais que ele possa ter tido uma venda mais intensa nos anos anteriores, mas hoje em dia não é mais assim. E se tiver na dúvida, acho que assim como a gente está falando de investimentos, né, seja onde você estiver, né, busque ali o suporte do seu assessor, né, para que você consiga, né, enquanto investidor, né, entender melhor o que está acontecendo e ter uma postura mais calma e mais talvez racional, né, diante de tantas flutuações. E agora a parte que a gente estava falando, né, de quem quer trabalhar com isso, é importante conhecer também. Porque a gente falou, né? Pô, tô tentando prever algumas coisas. E aí vem os eventos. Então, assim, tem uma dose grande de humildade, né? Porque quando a gente fala de investir... Isso sempre para qualquer previsão que você faça. É que para investir, né? Assim, a performance passada não garante performance futura, né? Então, assim, com o histórico dos produtos, seja lá o que for, você consegue entender bem, né, o quanto que aqueles produtos conseguem se anular, entre aspas, se descorrelacionar, né, nas estratégias e tudo mais. Mas o que a gente quer saber é o futuro, né? Exato. Aí é o futuro. Aí, quanto mais longe passa a ser previsão, começa a ser futurismo e tudo mais. Exato. Uma bola de cristal. Então, assim, para quem quiser entrar no mundo de investimentos, acho que é super legal entender, aproveitar cursos, aproveitar o material preparatório para essas certificações, porque você vai encontrar uma literatura gigantesca. Verdade. Para entender o que existe, e entendendo o que existe, aí você vai conseguir opinar com propriedade, né, e ter algum tipo de produto de dado que seja efetivo para melhorar a tomada de decisão. Perfeito. Eu acho que a gente meio que estourou o tempo. A nossa produção não está aqui, então a gente continua mais 5 minutinhos. Mas muito só. Eu fiquei com um ponto, né? Que eu acho que quando a gente fala de investimentos, o mercado hoje ele está muito denso de informação. A gente teve o boom das corretoras, acho que foi um ponto ali que foi um marco, acho que 2020. E, tipo, quem não estava na bolsa e viu a bolsa lá embaixo, depois da queda, depois de quem sofreu e viu uma oportunidade, né? Que caiu bastante, 60 mil pontos para voltar. Então, pessoal, vamos entrar. Acho que muita gente entrou ali dentro. E aí veio aquele mercado todo de influências, de investimentos para sugerir, né? Então fica até difícil você querer ajudar uma pessoa na jornada para ela entender justamente esse comportamento que você falou, né? Tipo, o cara ter maturidade, saber o que ele está fazendo, quando você tem muito mais informação que, vamos dizer assim, ela polui mais do que ajuda. Porque se você pegar um vídeo clickbait e fala, veja essas 10 ações que vão mudar a sua carteira e tal. Eu acho que isso é muito prejudicial para a pessoa. Porque não é a ação que muda a vida dela. É prejudicial para o mercado, né? Exato. Vai até mais longe. Mas isso aí que você está dando exemplo é um exemplo que, para dados, às vezes não fica tão claro que assim, nem sempre mais informação é melhor. Sim. Né? Exatamente. Então acho que assim, e aí, né, não só investimentos, mas na vida e com redes sociais e com YouTube e tudo mais, você tem mais contato com mais informação, né? E felizmente ou infelizmente cabe a você, né, tentar entender com quem você está falando, né? Igual eu falei, ou quem você está ouvindo, né, no caso, né? Qual que é o incentivo daquela pessoa? Né? Ou eventualmente qual que é o conhecimento, qual que é a formação dela, né? Porque a gente sabe assim, né? Você fala, putz, que o meu especialista de investimentos, meu assessor, não sei muito bem, não sei qual que é o incentivo dele. Cara, ele é um profissional certificado, capacitado, ele tá vendo o mercado toda hora. Pode ser quase uma teoria da conspiração não confiar nele, né? O cara tá ali para isso, para te ajudar, né? Para fazer com que você consiga ter a melhor carteira possível, né? Existem, enfim, modelos de remuneração em corretoras, instituições, que se o cliente ganha, o assessor também ganha, então tem esse alinhamento de incentivos. Então, assim, mas varia também, né? Acho que
Mas é isso, cara. Quanto mais nem sempre mais informação é melhor. Então, vi um vídeo que falou, não, essas são as ações do momento. Mas beleza, assim, você vai conseguir validar se essas são as melhores ações? Não consigo. Você vai conseguir validar se essa pessoa é confiável para ser ouvida? Não consigo. Então, pede uma ajuda, não tem problema não. Tem bastante gente querendo te ajudar nessa. Eu acho que a gente agora tem que encerrar de verdade. Eu acho que agradecer aqui a todo mundo que esteve presente. Acho que você, Diego, trazendo muito dessa visão do que é fazer data science quando a gente olha para o mercado financeiro. Acho que mercado de investimento. Exato. Para você ver o quão grande é o mercado financeiro, né? A gente está gastou aqui quase uma hora falando de investimentos em si. Tem uma parte de crédito, uma parte de cobrança, tem uma parte de produtos que você tem no dia a dia, então é um mercado muito grande. A gente deu só uma palhinha que eu acho que a ideia é a gente sempre trazer mais conteúdo. E assim, Diego, você já está convidado para próximos episódios para a gente tratar. Exato, acho que vai ter as 10 ações aí que vocês tanto esperam mais pra frente. Mas, não por mim. Não é recomendação de compra, então, mas agradecer, cara, acho que é muito bom trazer vocês aqui. Sassi também, sua presença com a gente, sempre bem-vinda. Muito obrigado. E acho que é isso, a gente muito feliz para participar, Thiago. Acho que é isso, queria agradecer também. Obrigado, Diego, a gente se conhece já há bastante tempo. Outras oportunidades surgirão. E é isso, obrigado, Diego, obrigado, Sassi, acho que foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Boa, valeu, obrigado pelo convite, ótimo papo, tanto que estouramos o tempo. Quando quiserem convidar, fico à disposição. E quem quiser me procurar, pode procurar por Diego Wesley no LinkedIn. E a gente bate um papo lá também. Vai sair aqui no vídeo, sempre tem na descrição. A descrição e também tem, acho que em cima da gente aparece os nomes aqui, então. Boa, quiser me procurar, estamos contratando. Vamos que vamos. Valeu, pessoal, acho que foi muito bom o papo. Agradecer o convite. Isso aí, quem quiser me procurar, o LinkedIn vai estar na descrição também. Boa. Show de bola. Então aí, pessoal, acho que é isso que a gente quer para hoje. Acho que a gente tem vários conteúdos aí no canal da gente, tem um podcast que vocês sempre estão aqui acompanhando com a gente tem meetups, tem vários conteúdos que a gente produz para estar se aproximando um pouco do mercado. Acho que muito do que a gente faz também é essa parte de educar e guiar as pessoas que estão, tanto de ciência de dados, que acho que é onde a gente está muito inserido, mas também dar essa visão do que hoje a ciência de dados está em muitas coisas. Acho que, e assim, a gente está aqui para ajudar e vamos nessa. Acho que a gente só está no comecinho da jornada. É isso aí. Fechou, pessoal? Valeu, Até pessoal. mais. Obrigado. Valeu.